Bom, boa tarde, companheiros. A palestra debate de hoje, com o tema Lenin e a imprensa operária, é parte da atividade que nós vamos realizar no próximo dia 2 de julho. Pela primeira vez, né, nós vamos realizar uma atividade que nós chamamos o Dia da Imprensa Operária e que marca, em primeiro lugar, o aniversário de 37 anos da publicação do jornal Causa Operária. Então, no próximo dia 2 de julho, nós vamos ter mais 2 debates, né? Além da comemoração com o show do grupo Raíces de América. E em torno dessa atividade nós estamos organizando uma campanha financeira para a sustentação do jornal Causa Operária. Então, em primeiro lugar, eu queria começar justamente destacando esse fato, que com os seus 37 anos como publicação impressa, como um jornal político nacional, e se a gente acrescentar isso daí, os 13 anos do Diário Causa Operária online, como uma publicação diária do partido na internet, desde 2003, nós temos que partir para compreender esse debate, para a gente se aprofundar na análise do nosso tema de hoje aqui, nós temos que partir desse fato de que o jornal Causa Operária, ele é o único verdadeiro jornal da esquerda brasileira. Nós falamos disso porque é importante e nunca é demais sublinhar que a esquerda, inclusive a esquerda que se diz marxista, revolucionária, etc., abandonou completamente a ideia de ter uma imprensa própria, de ter o seu jornal, e nós vamos tratar disso, é o centro da nossa palestra, de travar a luta política por meio da imprensa e por meio da organização dos trabalhadores, dos seus próprios militantes, dos seus apoiadores, em torno da sua imprensa. A esquerda abandonou o jornal e nós, orgulhosamente, mantemos erguida a tradição de luta do comunismo, da classe operária, por meio do jornal Causa Operária. Então, vamos tratar um pouquinho mais disso no detalhe, né? Só o pessoal se acomodar aí. Bom, então, para a gente entrar no mérito da questão, por que o jornal? Qual a importância? Por que nós estamos colocando em primeiro plano, nesse mês de aniversário dos 37 anos do jornal Causa Operária, por que colocar em primeiro plano o jornal? Bom, como o próprio Lenin definiu em diversos artigos na imprensa bolchevique, o jornal político ele é uma das condições básicas, elementares, para a participação de qualquer classe da sociedade na vida política do seu país em geral. Quer dizer, em 1912, quando esse texto foi escrito e publicado no jornal que havia sido fundado há pouco tempo pelos bolcheviques, o Pravda, a Verdade, em 1912 Lenin já tinha essa bem firme de que sem jornal não dá para falar em luta política, não dá para falar em fazer política a sério. Se quer alcançar um objetivo político, no caso, nós, socialistas, comunistas, nosso objetivo é a transformação profunda da sociedade por meio da destruição do Estado capitalista e a sua substituição por um Estado operário, por meio da tomada do poder pela classe operária, nós temos que travar essa luta política com os meios adequados a essa luta e não com meios improvisados e insuficientes. Por isso o jornal. Lenin considerava, e a experiência histórica da Revolução Russa de 1917 comprovou isso sem sombra de dúvida, que a tarefa central de construir um jornal para que se possa construir um partido revolucionário, ela não pode ser relegada a segundo plano, ela não pode ser substituída por nenhuma outra tarefa, por nenhum outro expediente.
Então, para a gente situar essa discussão, fazer uma história rápida dessa discussão dentro do Partido Operário Social Democrata Russo, partido que foi fundado em 1898 e que no seu seio se desenvolveram tendências opostas justamente em torno desse debate, do problema da luta política, né? Bom, a social-democracia russa, ela se inicia em 1884, né? Foram lançadas aí as bases para um programa marxista para a compreensão científica do desenvolvimento do capitalismo e das condições para a libertação da classe operária. E esse movimento de 1884, ele demora aí cerca de 10 anos para se desenvolver e tomar uma forma ativa na intervenção da luta da classe operária a partir de 1894. Então, a história do partido que se desenvolveu e chegou ao poder e chegou a ser conhecido no mundo todo como o Partido Bolchevique, ela começa com a luta no final do século XIX, nas últimas 2 décadas do século XIX, a luta pelo estabelecimento de um programa. Luta essa que foi travada com enormes dificuldades a partir do estrangeiro, dos militantes que tiveram que fugir do seu país e viver nos outros países europeus, fugindo da ditadura do czar, e que com enorme dificuldade por 10 anos travaram um combate para organizar e reunir as forças dispostas a compreender e aprofundar seus estudos e a travar o combate contra o czarismo por meio da luta de ideias, por meio da luta em torno do programa, da compreensão científica, do marxismo, né? A segunda etapa desse movimento, que se dá a partir de 1894 a 1898, de 4 anos apenas, é a participação desse partido, ainda algo desorganizado, disperso, no movimento da classe operária que começa a existir com suas próprias pernas, nas primeiras greves e manifestações da classe operária. O Partido Social Democrata Russo intervém aí, mas ainda não de maneira centralizada, não ainda com a mesma eficiência e os mesmos métodos desenvolvidos que os partidos social-democratas europeus já haviam alcançado, como o Partido Social-Democrata Alemão, a Segunda Internacional. Então, nesse segundo período do desenvolvimento da social-democracia russa, do Partido Operário Russo, esse partido intervém no movimento da classe operária ainda sem uma definição clara do seu programa, das suas tarefas, da sua tática política. Quando Lenin escreve O que Fazer, em 1902, ele está se dirigindo ao debate que se abre a partir de 1898, né, que marca o que ele chama aí de terceiro período do desenvolvimento da história da social-democracia russa, e que é justamente o debate sobre quais são os métodos mais adequados para fazer com que a classe operária alcance o seu objetivo, para organizar o partido operário para a revolução, para a insurreição contra o czarismo. É a partir desse momento de 1898 que se funda efetivamente o Partido Operário Social Democrata Russo, e logo após a sua fundação esse partido sofre um enorme revés, que é ver a sua direção e a sua primeira tentativa de estabelecer um jornal serem apreendidos pela polícia. Isso leva a novas tentativas de reorganização, e o debate que está no conhecido livro, pelo menos conhecido pelo nome, Que Fazer, gira em torno dessa discussão que se dá nesse momento, no momento da necessária consolidação das forças dos revolucionários russos. A discussão que se abre aí é justamente sobre
qual deve ser o método. E se desenham nesse debate duas tendências. De um lado, a tendência da qual Lenin faz parte, juntamente com outros membros fundadores da social-democracia russa, que defendem que o central para a construção de um partido operário é a sua centralização em torno da luta política. E para esse objetivo, Lenin propunha que era necessário organizar um jornal que se publicasse regularmente, que naquele momento, devidas às condições, ele deveria ser editado no estrangeiro e trazido clandestinamente para dentro da Rússia para ser difundido entre os trabalhadores e procurar influenciar esses trabalhadores no trabalho, no que consistiria o trabalho do partido. Por um outro lado, a tendência que se opunha a isso é a que ficou conhecida na história como a tendência economicista. Esse apelido dado por Lenin visava ressaltar o fato de que, para esses membros do Partido Operário, o partido deveria se concentrar, deveria se deter sobre o problema da luta econômica dos trabalhadores. Ela deveria ser a prioridade. E a luta política, a luta democrática, no caso, contra a ditadura do czar, ela deveria ser deixada ou em segundo plano ou por completo nas mãos da burguesia liberal. Bom, essas duas tendências em luta, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, dão origem ao que depois vem a ser conhecido, elas mudam de forma e se desenvolvem, e depois vão ser identificadas como as tendências majoritária e minoritária no Partido Social Democrata e que também entraram para a história como os bolcheviques e os mencheviques. Mas nesse momento eles ainda não tinham esse nome. O que fazer em 1902, 1903, ele é um resumo de uma polêmica de alguns anos em torno justamente desse problema. De um lado você tinha aqueles que defendiam a luta política como a atividade central e aqueles que, ao invés de que o partido tenha um jornal para travar a luta política, defendiam que o partido deveria ter muitos panfletos de tipo sindical, panfletos locais, por fábrica, por categoria, por cidade no máximo. Uma publicação dirigida a dar uma resposta às questões locais, às reivindicações de cada fábrica, de cada grupo de trabalhadores. Quer dizer, de um lado a luta política, de outro a luta econômica. Essas tendências defendiam ainda que, a tendência economicista defendia ainda que você deveria apostar, o partido deveria esperar o desenvolvimento espontâneo da luta das massas. Em oposição à ideia defendida por Lenin de que o partido deveria organizar a luta dos trabalhadores para dar a essa luta um caráter mais efetivo, um caráter centralizado que permitisse que essa luta se desenvolvesse como uma luta política de pleno direito. Bom, qual que é o fundamento desse problema da luta econômica oposta à luta política, Qual é a nossa concepção sobre isso? Bom, nós partimos da ideia elementar de que toda luta de classes é uma luta política. Mas essa frase do Marx, ela precisa ser bem entendida se a gente não quer entrar em confusão, ainda mais em tempos como os atuais, em que a coisa mais comum no meio da esquerda é falar em marxismo para ocultar uma política oportunista e que nada tem a ver com o marxismo. Nós consideramos que só é luta de classes se estão se enfrentando a burguesia e a classe operária organizadas como tal, como classe. Ou seja, como partidos políticos, a luta pelo poder político. No caso da burguesia, a organização de classe da burguesia não são propriamente os partidos burgueses.
mas o Estado burguês, né? E ao passo que da classe operária, que não detém o poder do Estado, a única ferramenta que ela pode ter para assediar e avançar sobre o Estado burguês, para tomá-lo para si, é justamente o partido político. Por isso, o problema fundamental para o partido colocar a luta política em primeiro plano e se organizar para isso. Quer dizer, nós achamos então que se não há uma luta contra o Estado, se não há uma luta da classe operária contra o Estado burguês, não há uma luta de classes no sentido pleno do termo. Quer dizer, se essa luta não se dá, né, entre o conjunto da classe operária e o Estado, se ela não se desenvolve como uma luta pela tomada do poder do Estado pela classe operária, ela é uma luta que está se dando apenas de maneira subdesenvolvida, embrionária, né? Essa luta política, que é o central, ela é a única que seria aí verdadeiramente revolucionária, acabadamente revolucionária. Bom, o que determina o caráter dessa luta não é exatamente o conteúdo, as palavras de ordem ou a reivindicação que apareça aí, mas é o âmbito, o tamanho, né? Ou seja, se essa luta se desenvolve contra uma lei, ela é uma luta política, mas ela ainda não é uma luta política tão desenvolvida quanto a luta da classe operária para tomar o Estado, tomar o poder. Se ela é uma luta, né, por outro lado, se ela é uma luta contra os patrões, não importa com que reivindicação, ela é uma luta que se dá apenas no terreno econômico. Essa política, o economicismo, a defesa de que a luta dos trabalhadores deve ser exclusivamente ou prioritariamente por suas reivindicações econômicas, por melhores salários, melhores condições de vida, ou mesmo reivindicações muito parciais, é uma política de seguidismo da burguesia e da própria Frente Popular. Quer dizer, é uma luta que coloca a classe operária num terreno restrito, em que ela pode atuar, ou seja, a classe operária deve atuar pelos seus interesses imediatos e deixa o controle do Estado, o poder político, como um assunto privado da burguesia. Na sua época, no seu tempo, os economicistas da época do que fazer do Lenin elaboraram a coisa mais ou menos assim: a luta econômica para os operários e a luta democrática para a burguesia, colocando claro que, para eles, do ponto de vista deles, o trabalhador tem que lutar por salário, tem que lutar por suas reivindicações parciais, locais, né? Nós, como eu já afirmei, a função de um partido socialista é derrubar o Estado capitalista. Quer dizer, para fazer isso daí, a luta econômica ela é totalmente insuficiente, né? Você reivindicar um salário melhor ou colocar isso em termos mais correntes. Você fazer uma grande greve que dure 1, 10, 20, 100 dias por um aumento salarial não muda uma vírgula no poder do Estado. Não toca o problema do poder do Estado, o poder concentrado pela burguesia. Ela não alcança, né, essa questão fundamental para um partido que se diz revolucionário, que se diz socialista, comunista. Um outro aspecto disso daí, e daí a importância do jornal, também a importância do jornal, é que para que a própria classe operária conquiste o poder, ela precisa agrupar de trás de si as outras classes sociais, as classes próximas a ela, os setores empobrecidos da pequena burguesia, que constantemente, né, pelo avanço da crise capitalista, constantemente são jogados para a classe operária, né? Deixam de ser pequenos burgueses e vão se convertendo em operários. A classe operária precisa reunir de trás de si todos os setores que possam ajudar a impulsionar a divisão
da burguesia, a divisão das classes dominantes e levar ao enfraquecimento do inimigo e à tomada do poder, né? Então, é importante a gente destacar isso daí, que qualquer tentativa de restringir a luta da classe operária aos sindicatos, às greves, né, às manifestações, etc., é puro reformismo. É uma ideologia burguesa. É uma ideologia burguesa que, por ser burguesa, atende exclusivamente o interesse da classe dominante, que não quer se ver incomodada no controle que ela exerce sobre o Estado, né? Por mais que a gente recubra isso daí com reivindicações, palavras de ordem e frases para decorar essa política, restringir a luta da classe operária às greves ou à luta, né, entre aspas, é colocar a classe operária a reboque da burguesia. Deixar a luta política para a burguesia é colocar a classe operária a reboque da burguesia, né? É particularmente importante na nossa época porque a gente vive uma verdadeira epidemia de economicismo mais de 110 anos depois que o economicismo foi derrotado na social-democracia russa, né? Hoje, o fetiche da luta, do movimento, né, essa onda verdadeiramente anarquista, toma conta de uma parcela expressiva, majoritária da esquerda, né? E essa política, esse anarquismo, né, é, antes de tudo, a rejeição da política, quer dizer, é uma política de tipo reformista, né? O anarquismo que nega o Estado entrega de presente o Estado para que a burguesia continue dominando a classe operária e os explorados. Então, esse problema central, que diz respeito à atividade do nosso próprio partido, precisa ser bem compreendido por todos aqueles que querem fazer avançar a luta da classe operária. Ela não vai avançar pelo aumento, simplesmente, né, pelo aumento das greves, da quantidade de panfletos com reivindicações parciais distribuídas, como fazem crer alguns membros da esquerda pequeno-burguesa. Essa luta precisa avançar politicamente, e essa é a grande questão colocada para quem quer construir um partido operário. Bom, então, se a gente entendeu isso bem, vamos descer ao nível do detalhe. De que maneira um jornal pode ajudar um partido a organizar a classe operária, a dirigir a classe operária para a luta decisiva contra o poder da burguesia e do seu Estado, né? Bom, o jornal, ele é o centro da luta política do partido. Ele deve expressar, não só expressar essa luta política por meio das suas colocações, da sua análise, da sua interpretação dos acontecimentos, mas também por ser, ao mesmo tempo, um instrumento de organização desse partido. Nós podemos dizer com tranquilidade que é possível medir a saúde do desenvolvimento do nosso movimento, do nosso partido, pelo desenvolvimento da nossa imprensa, né? Esse seria um indicador, o mais preciso talvez, porque pode ser reduzido facilmente a números, né? Pode ser contabilizado, mas ele é um indicador mais fiel do desenvolvimento e do crescimento do próprio partido. Bom, vamos falar disso mais tarde. O jornal, ele opõe o trabalho artesanal, ou seja, aquele trabalho individual, local, restrito, a um trabalho de tipo profissional, centralizado. Ele, no seu momento, no começo, nos primeiros 20 anos de desenvolvimento da social-democracia russa,
O problema que estava colocado é como estabelecer as ligações, como unir aqueles que se dizem social-democratas na Rússia em torno de um propósito comum. O jornal, naquele momento, e ainda hoje, se a gente transpor essa discussão para o Brasil, o jornal é esse elemento de ligação, é esse elemento de organização de caráter profissional do partido. Por quê? Porque o jornal, ele, além de ser um elemento que une toda a propaganda e a agitação do partido, todas as suas palavras de ordem, a sua análise, a sua política escrita, ele é um elemento de unidade, de organização, como Lenin descreve no Que Fazer, Ele é como o andaime que se ergue em volta de uma construção e que permite delimitar o tamanho da obra, facilitar a comunicação entre os diferentes operários que estão trabalhando ali, permite que eles dividam o trabalho e que eles alcancem um resultado de conjunto. Por isso a ideia de que construir um jornal, naquele momento, significava você criar as condições para a construção de um partido. Lenin foi acusado, naturalmente, de querer substituir a organização do partido pela organização de um jornal. Você está sendo... a acusação lançada contra ele era de que você queria criar uma empresa ao invés de criar um partido. Que o partido deveria ter a sua própria atividade, que não era o jornal, mas a participação nas greves quando elas ocorrem, etc. E que a construção de um jornal, a construção do partido por meio do jornal, era uma tentativa de substituir a luta pela construção do partido, supostamente, por um expediente que seria estranho a esse objetivo, que seria estranho à luta pelo partido. Bom, além disso, o jornal ele é um instrumento para a educação política, do partido em primeiro lugar e das massas. Quer dizer, uma ferramenta que o partido tem para fazer com que a classe operária, as massas em geral, evoluam politicamente por meio da compreensão dos acontecimentos, por meio da discussão dos problemas políticos, e do seu próprio partido, em primeiro lugar. Bom, enfim, o jornal cumpriria aí o papel de organizar o assédio, como Lenin colocou no Que Fazer, organizar o assédio à fortaleza inimiga. Seus adversários, os defensores da luta econômica, os economicistas, diziam que era preciso organizar já o assalto à fortaleza inimiga. Então, vamos pensar um pouco sobre essas questões. Naquele momento, o partido não estava centralizado, não estava bem organizado, não tinha condições ainda de lançar por sua própria conta a palavra de ordem de tomada do poder. Não era possível. O partido não tinha os quadros suficientes, não tinha a organização suficiente para lançar-se numa operação como essa, de arrancar o poder do czar. Mas o que estava colocado, é isso que Lenin defendia, é que sim, nós queremos tomar o poder, nós queremos assaltar a fortaleza do inimigo, mas para isso nós precisamos organizar um ataque sistemático, nós precisamos nos fortalecer e enfraquecer o inimigo, e isso só pode se dar por meio de uma luta política continuada, só pode se dar por meio de um trabalho sistemático, de reunião das forças revolucionárias em torno do partido e de denúncia, de mobilização das forças oprimidas pelo regime czarista contra a ditadura do czar. Quer dizer, como Lenin colocou,
o problema colocado e que o jornal expressa com a maior clareza é reunir, organizar e mobilizar um exército regular. Não chamar abstratamente, genericamente, a derrubada do poder da burguesia, mas organizar na prática, num terreno da luta real, concreta, um partido que seja efetivamente capaz de fazer isso. E é o problema que está colocado para o nosso partido, em primeiro lugar, para todos aqueles que queiram, que almejem esse objetivo, se enfrentarão com o mesmo problema. Tudo bem, derrubar a burguesia, acabar com o Estado capitalista, essa máquina de maldades e, enfim, para fazer isso, como? Como fazer isso? De que maneira? Se estamos de acordo que é preciso acabar com o Estado capitalista, não basta que esse acordo exista para que o problema esteja resolvido, né? O problema que está colocado e que é o centro da questão é preciso organizar um partido para isso. Bom, por isso a definição, né, de que a consciência de classe é a organização da classe operária politicamente, no seu próprio partido, a sua concentração para a ação. Lenin defendia o seu plano, antes mesmo do partido chegar às condições de tomar o poder, como aconteceu em 1917, 15 anos antes. Lenin defendia o plano de um jornal político nacional na Rússia como o plano mais prático que possa ser colocado para preparar a insurreição imediatamente, de todos os lados, sem que o trabalho normal, cotidiano, seja esquecido. Quer dizer, o jornal permite ao partido desenvolver-se como uma ferramenta da classe operária para a tomada do poder, unindo a classe operária na sua luta econômica e desenvolvendo a luta política da classe operária. O Lenin enxergava isso daí como o único caminho sério, viável, concreto para o desenvolvimento de um partido. Notem bem, não é a participação do partido em todo tipo de greve, manifestação e comício, mesmo que sejam os comícios operários, sindicais, as assembleias sindicais, né? É o desenvolvimento do partido por meio de um trabalho sistemático, que é isso que ele propunha para o Partido Social Democrata Russo em torno do jornal. Bom, para a gente ilustrar um pouco isso daí, eu queria fazer um comentário sobre a história da imprensa operária na Rússia, né? Que eu acho que é bastante interessante a gente notar que, desde a tentativa de fundação do partido que foi frustrada pela polícia, Lenin deve ter fundado aí mais de uma dezena de jornais, né? Lenin e os bolcheviques, naturalmente, um empreendimento coletivo, né? Alguns dados que são interessantes, né? O primeiro jornal que antecedeu o famoso Iskra, né, que se tornou aí conhecido como o primeiro jornal leninista e tudo mais. Mas antes dele, quando esse primeiro congresso se reuniu, eles decidiram fundar um jornal chamado Causa Operária, e que foi apreendido pela polícia logo depois da fundação do congresso, da eleição da direção do partido. Essa direção do partido vai parar toda na cadeia em 1898, e eles demoram aí 2 anos para se reorganizar e lançar o Iskra, que se transformou aí no conhecido como o primeiro jornal. Bom, o Iskra, que foi publicado por Lenin entre 1900 e 1903, ele chegava aí à casa dos 8.000 exemplares. Ele foi impresso na Alemanha, em Londres e na Suíça, nesse período, né? E, como eu já havia mencionado, levado clandestinamente para dentro da Rússia.
Ele deve ter chegado aí a umas 50 edições sob a direção leninista. Para não entrar no detalhe, em 1903, os mencheviques dentro do partido dão um golpe na direção e se apoderam do jornal. E mudam completamente a sua política. O Lenin é afastado e, enfim, o jornal é o que separa o período como a velha Iskra, a Iskra leninista, revolucionária, e a nova Iskra, de 1903 a 1905, como um jornal menchevique reformista. Bom, depois disso daí, vários jornais foram fundados e fechados pela polícia, né? Destacar que de 1903, quando os leninistas, os bolcheviques, perdem o controle sobre a Iskra, são fundados jornais com os seguintes nomes, como Avante, Proletário, Operário, Nova Vida, até que nesse período de 1905 a 1912, em que se tenta, com um enorme esforço, fundar um jornal regular que sirva a esse propósito, e muitos deles serviram enquanto existiram, em 1912 é fundado o famoso Pravda, a Verdade. Nesse período, de 1912 a 1914, o período em que o Pravda, a primeira encarnação do Pravda, vai ser publicado novamente em 1917, quando começa a Revolução de Fevereiro. Ele, publicado entre 1912 e 1914, ele alcança aí uma tiragem média de 40 a 60 mil exemplares. Ou seja, 10 anos depois, mais ou menos, da Iskra, da primeira tentativa de organizar o partido em torno de um jornal, que naquele momento, a Iskra era um jornal mensal, que chegava uma vez por mês à Rússia, aproximadamente. Eles, em 1912, alcançam a publicação de um diário legal. O Pravda passa a circular todos os dias e é sustentado principalmente com os kopecks, os centavos da moeda russa, do rublo, que eram recolhidos por grupos do partido nas fábricas, nos bairros operários, né, como uma coleta de fundos para sustentar o jornal. Esse balanço da atividade do Pravda é bastante interessante para a gente entender e um importante exemplo para a organização da nossa própria imprensa operária, né? O Lenin dizia que não era o problema da tiragem, que tudo bem, era excepcional, era muito boa, você chegar a um jornal de 40 mil exemplares, né? Mas, fundamentalmente, era o problema da sustentação desse jornal, que revelava, né, a relação do jornal com a classe operária, que mostrava que esse jornal era, de fato, né, não só uma expressão consciente, por conta do programa marxista, da classe operária, mas mantinha uma relação estreita e permitiu, quer dizer, viabilizou a organização da classe operária e da sua luta política naquele período. Ele dizia, num balanço da atividade desse jornal, que o jornal fundado com os kopecks, com esses centavos de rublo, coletados por pequenos grupos fabris de trabalhadores, é muitíssimo mais sólido, estável e sério, tanto financeiramente como, o mais importante de tudo, do ponto de vista do desenvolvimento da democracia operária, que o jornal que se apoia nas dezenas e centenas de rublos dados por intelectuais e simpatizantes. Quer dizer, a ideia central, né, é de que a classe operária manifestava a sua unidade, o seu apoio à política revolucionária dos bolcheviques, sustentando materialmente com as moedinhas, né, o jornal que eles estavam publicando. Então, nós consideramos que esse exemplo aqui é particularmente importante, né?
vamos dizer assim, um modelo bastante desenvolvido daquilo que o próprio Lenin propunha em 1902 no Que Fazer. Isso aqui seria a obra já quase acabada, né? O término mesmo da construção desse partido, dessa obra, é a própria Revolução que vai se dar 5 anos depois disso daqui. O jornal O Pravda foi interrompido em 1914 por conta da eclosão da Primeira Guerra Mundial, que leva a toda uma mudança na política interna da ditadura czarista e que intensifica a repressão e a perseguição e acaba com essa febre liberal de 1912, em que havia uma abertura que permitia que os bolcheviques lançassem o seu próprio jornal e alcançassem números tão importantes, imponentes, como os 40, 60 mil exemplares do Pravda. Bom, para a gente arrematar a discussão, uma pequena comparação com a imprensa operária no Brasil, né? O histórico militante Astrogildo Pereira, que fundou o PCB em 1922, junto com outras figuras importantes do movimento operário do momento, em um artigo, em 1945, 47, se não me engano, numa palestra, ele faz uma breve história da imprensa operária no Brasil. E é interessante notar que ele assinala aqui o primeiro jornal operário, o primeiro jornal que se reivindicava aí, socialista, datava de 1845, que naturalmente não era um jornal operário por si, mas que reivindicava, né, se dizia, seu título era O Socialista da Província do Rio de Janeiro. Ele destaca vários outros jornais que, desde esse momento, vão sendo fundados e fechados numa sucessão de atividades da classe operária que estava se consolidando, se formando nesse momento no Brasil, e que são predominantemente jornais de ofício, jornais sindicais, vamos dizer assim. Seria, né, a versão brasileira, mas antes da coisa se desenvolver politicamente como um todo, do economicismo brasileiro, né? Mas que corresponde a uma etapa do desenvolvimento da classe operária no mundo todo. A evolução da classe operária para a sua organização como partido político, né, a gente deve notar isso daí, ela data do próprio Manifesto Comunista de 1848. É aí que se coloca, vamos dizer assim, pela primeira vez, de maneira acabada e perfeita, o problema de que a classe operária deve se constituir em partido próprio e deve lutar pela tomada do poder. Então, nesse momento em que a classe operária ainda está em desenvolvimento no Brasil, você tem aí, no final do século XIX, início do século XX, uma infinidade de jornais de ofício, com títulos, né, como O Proletário, O Operário, e inclusive porque uma parte da classe operária é importada, então você tinha coisas como O Operário Italiano, né, e outras coisas do tipo. O Libertário, o órgão da União Operária, Tribuna Operária, enfim. Todos esses jornais careciam da clareza programática, da unidade de propósito em torno do problema da revolução, do problema da constituição de um partido operário e da tomada do poder. O próprio PCB, que só se constrói a partir de 1922, no Brasil dá um pouco a ideia, a dimensão do problema. 20 anos depois, né, de que Lenin estava lutando para fundar e disseminar a Iskra na Rússia, é que se funda um partido comunista, um partido operário, com um programa revolucionário no Brasil. E, bom, a gente precisaria
ligar o fio da história do começo do século XX para o que existe hoje, quase 100 anos depois aí da fundação do PCB. A esquerda hoje, como eu falei no começo, não tem jornal, despreza a ideia de que você deve organizar as suas ideias e a sua ação política em torno de um instrumento tão avançado e necessário para uma luta de ideias, para uma luta por um programa, para uma luta política. Então, é preciso dizer que a imprensa partidária, propriamente, ela não existe hoje, né? PT e PCdoB não têm um jornal. Os jornais que existem da esquerda pequeno-burguesa são um arremedo de jornal, não são verdadeiros órgãos de imprensa, de combate, de imprensa pela construção de um partido. São uma espécie de dever de ofício, uma obrigação que, se você se diz revolucionário, então você chama um pedaço de papel qualquer de jornal e se dá por satisfeito. Mas eles não cumprem esse papel de fato, né? Isso é importante ressaltar, particularmente porque talvez o motivo maior de alegria dos dirigentes dessa esquerda pequeno-burguesa seja conseguir aí uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, que a Folha de São Paulo, por exemplo, publique uma coluna de opinião assinada, escondida lá em alguma página no meio do caderno B, e o que, na nossa opinião, é uma vergonha, uma coisa que não deve servir de exemplo e não deve ser almejada por ninguém sério que esteja querendo construir um partido operário, né? A imprensa burguesa é da burguesia, nós não queremos nada com isso, nós queremos a nossa própria imprensa, o nosso próprio jornal, nossos próprios meios para desenvolver um partido e lutar pelo poder. Então, uma coisa a mais sobre isso que é interessante. É interessante notar também o baixo nível da própria imprensa e da luta econômica que existe hoje em dia, né? A agitação por reivindicações nas fábricas, nas categorias, ela está em último plano. A organização dos trabalhadores, ou seja, aquele nível mais elementar de consciência do trabalhador, que é lutar pelo seu interesse econômico, a defesa do seu pão, essa daí já foi deixada de lado também há muito tempo pela esquerda pequeno-burguesa que dirige os sindicatos, que tem uma importância no próprio rumo dessa luta econômica. Quer dizer, você tem aí uma infinidade de sindicatos que nem sequer tem boletim, que nem sequer faz qualquer tipo de trabalho propriamente sindical, para não dizer que, né, em política, eles acabam sempre, inevitavelmente, se colocando a reboque da política burguesa, de algum partido burguês, de algum candidato burguês e tudo mais. Bom, um último comentário sobre o Lenin, eu vou passar para a gente concluir aqui. Quando ele havia mencionado, quando eu havia comentado no começo, que o jornal é uma das condições básicas para a participação de qualquer classe na sociedade moderna, na vida política do país em geral, ele havia destacado naquele momento, em 1912, que, em particular, né, isso se dava também nas campanhas eleitorais. Olha só que coisa interessante. Que se o próprio partido, né, o partido de cada uma das classes que estão disputando a eleição, não se preparou naquele momento, né, em meio ano de trabalho, então você não poderá fazer nada nas eleições a não ser um zero à esquerda, né? Esse balanço que ele tira, essa conclusão que ele tira da própria experiência do Partido Bolchevique é bastante significativa para nós. Não vamos desprezar nem por um momento o papel da imprensa do nosso partido, o alcance considerável que nós estamos tendo na internet e com o próprio jornal impresso, achando que isso daí não dá nem para o cheiro, nem chega perto das centenas de milhares de Folhas de São Paulo, revistas Veja, Estado de São Paulo e outros jornais publicados, né?
não vamos cair aqui na ilusão de que não adianta nada você se esforçar para recolher as moedinhas vendendo o jornal Causa Operária na rua, porque na hora da eleição, na hora do vamos ver, o que importa são aqueles 15 segundos que a burguesia vai dar para você falar na televisão, né, no meio de um monte de outras cabeças falantes, todas entuchadas ali em 10, 15 minutos de horário político. Né. Isso daí não substitui a imprensa do partido, e por mais visibilidade e alcance que digam que isso daí possa ter, isso na verdade é um circo. Nosso partido só pode contar com as suas próprias forças, em qualquer terreno de luta que seja, inclusive aí no terreno da eleição. Então nós não devemos nem por um segundo alimentar essa ilusão de que a eleição vai ser a maior maravilha do mundo, porque nós só temos condições de efetivamente fazer uma diferença no próprio processo eleitoral no momento que o nosso partido esteja amplamente desenvolvido, que a nossa imprensa atinja camadas expressivas da classe trabalhadora, seja apoiada diretamente pelos trabalhadores e que por meio desse apoio, por meio dessa influência, nossa influência política, nossa direção política se imponha sobre o conjunto da classe operária, que permita que essa classe operária se organize politicamente de maneira independente. Para finalizar e para novamente chamar todo mundo a participar do Dia da Imprensa Operária no próximo dia 2 de julho, participar da campanha do jornal Causa Operária para arrecadar os fundos necessários para que a nossa imprensa se desenvolva. Vou apenas traçar um paralelo do nosso jornal, que do alto das nossas modestas forças e com todos os problemas que possamos ter, estamos fazendo um esforço para seguir o exemplo e desenvolver a luta que Lenin travou e defendeu, né, os princípios que ele defendeu para a construção de um partido operário. Desde março, o jornal Causa Operária, que está sendo publicado regularmente, toda semana, desde 2007, né? Importante só um comentário antes disso. O jornal Causa Operária existe desde 1979. Ele passou por diversas etapas, diversas fases, transformações, formatos, números de páginas, sessões, tiragens, etc, etc, etc. Ele é um exemplo vivo da luta que o nosso partido trava há tantos anos para se construir como um partido operário, que seja uma direção política para a classe operária. Desde 2007 nós temos publicado o jornal toda semana. E desde então ele passou por diversas alterações, foi sendo aumentado, diminuído, melhorado, etc. E desde março desse ano nós decidimos publicar o nosso jornal com 8 páginas, em tamanho standard, com uma tiragem que vem crescendo e com o objetivo de vendê-lo a apenas R$1 como preço de capa, para com isso a gente conseguir, por meio da venda de mão em mão, alcançar um número maior de trabalhadores. Nós fomos plenamente bem-sucedidos nesse esforço. O nosso jornal chegou nas maiores manifestações a 3.500 jornais vendidos. Então nós, desde março, em todas as manifestações, a gente tem vendido aí, no mínimo, algo perto de 2.000 jornais, né? O que é um passo importante no desenvolvimento da nossa imprensa, no desenvolvimento do nosso partido. O próximo passo, que nós convidamos todos os companheiros a participarem disso ativamente, se envolverem, envolver o melhor dos seus esforços nisso, é garantir que o nosso jornal alcance a meta de 10.000 exemplares vendidos por semana. Com isso daí nós achamos que estamos dando um passo seguro no caminho do desenvolvimento do nosso partido como um verdadeiro partido operário de massas e revolucionário. Então, chamo os companheiros a participar do debate, a participar das atividades no dia 2 de julho, né, e a lutar para dar esse impulso
no nosso jornal, no meio dessa campanha contra o golpe de Estado, né, para a construção do Partido da Causa Operária. Vamos abrir para as perguntas. Tem algumas na internet. Eu vou começar pela última que foi feita, porque tem a ver com essa questão do jornal Causa Operária, com a posição do partido com relação à imprensa. O jornal Causa Operária foi baseado nessa projeção de lei e vocês pretendem ampliar a rede de informações para os operários e trabalhadores. Em que sentido? Não sei se eu entendi a pergunta, desculpa. Se foi baseado nisso mesmo, na projeção de lei, a inspiração para a formação do jornal, Causa Operária, etc. E de que maneira, você falou da venda do jornal real, etc. Se existem outras maneiras que se pretende fazer para ampliar a rede de informações para os operários e trabalhadores? Eu vou fazer a outra, que eu acho que já tem a ver também, que é a questão da internet e dos novos meios de comunicação, que inclusive discute-se muito o problema da disputa com o monopólio da imprensa, a importância da internet, etc. E a pergunta, inclusive porque na época de Lenin nem existia nada parecido com isso, né? E o poder da gente agora é muito maior. Então a pergunta é: em que medida a internet e as redes sociais alteram a função da imprensa operária ou as práticas da imprensa operária? Tem mais uma? Tem. Fala todas. O índice de alfabetismo no Brasil é de 8%, mesmo com a diminuição drástica do analfabetismo nos últimos 15 anos. Assim, o jornal operário deve levar em conta o nível de letramento dos leitores, uma vez que as classes populares são as que mais apresentam níveis de baixos letramentos? Ele dá o índice de analfabetismo? De alfabetismo de 8%. Bom, são essas? Tem mais uma. Tá. Além do próprio jornal e do próprio jornal do partido, manifestos, revistas, de outras organizações ou instituições, qual que é o papel delas na organização da consciência coletiva dos trabalhadores? Qual o papel das revistas, panfletos, não só do partido, mas de outros meios de comunicação na formação da consciência? E aí, quem quiser falar aqui do plenário, o Juliano vai fazer as inscrições. Bom, por onde começar? Bom, vamos falar do papel das revistas do partido e de outros meios de informação na formação da consciência. Bom, claro, todos os instrumentos que estiverem disponíveis devem ser utilizados para aquele objetivo, para o nosso objetivo central, que é organizar a classe operária. No seu momento, né, Lenin não dispunha de muitas e tão variadas ferramentas como as pessoas comumente hoje apontam, né? A internet, a televisão, o rádio, e dentro da internet o vídeo e as imagens e toda essa série de coisas. No seu momento, com um jornal, uma revista, palestras, cursos, reuniões, discussões, Lenin conseguiu, né, junto com os bolcheviques e a classe operária russa, fazer uma revolução, a maior revolução que o mundo já viu. Eu só acho que a enorme quantidade de meios, a sua variedade hoje, contribuem para facilitar essa tarefa, certamente, não dificultá-la de modo algum, né? Ainda mais se a gente levar em consideração esse problema que foi levantado da internet. De fato, a internet, de certa forma, quebrou uma barreira. Ela permitiu colocar um partido como o nosso, né, vamos colocar a coisa de outra maneira. Se Lenin tivesse internet? Né, ele ia usar? Ele não ia usar? Bom, naturalmente, acho que se ele tivesse internet e estivesse na Europa emigrado por causa da ditadura, a internet seria um meio, se ela não tivesse censurada pelo governo czarista do século XXI, hipotético, ela seria um meio para você fazer chegar as ideias revolucionárias dentro da Rússia.
na medida que ela estivesse disponível para tanto. Eu acho que elas alteram a prática na medida em que o trabalho da imprensa revolucionária, da imprensa operária, ele tem que se tornar mais diversificado, ele tem que se tornar mais especializado tecnicamente e tecnicamente, inclusive no sentido de permitir que o conteúdo, permitir que as ideias sejam colocadas nesses novos formatos. Eu acho que é o que nós estamos tentando fazer já há 13 anos com um jornal diário na internet, que vem evoluindo junto com a internet, talvez não com a mesma velocidade com que a própria internet e os grandes grupos capitalistas que atuam aí desenvolveram os seus próprios portais, mas o nosso reflete o desenvolvimento do nosso próprio partido, né? De um jornal rudimentar, bastante simples tecnicamente, nós temos um jornal hoje que permite oferecer um conteúdo revolucionário e serve como um guia, um instrumento para a orientação do partido e do seu público leitor. Nesse sentido, a ideia de ampliar essa rede de informações, etc., como foi colocado, corresponde a isso. Nós seríamos verdadeiros idiotas de não aproveitar a possibilidade que existe de você ter um portal na internet, de você ter um jornal diário na internet, de você ter um canal de vídeos no YouTube com milhares de pessoas inscritas, de você ter vídeos de palestras, discussões políticas, etc., que são assistidos por milhares de pessoas, ter artigos que são lidos, comentados, debatidos, criticados por milhares e milhares de pessoas. Não aproveitar isso daí realmente seria uma estupidez completa, né? Bom, sobre esse problema do analfabetismo, que já foi colocado inúmeras vezes, isso é interessante. Na Rússia revolucionária, os índices de alfabetização eram infinitamente menores do que os que existem hoje no Brasil. E isso não foi um obstáculo, embora logicamente tenha dificultado, não foi um obstáculo intransponível para o avanço da Revolução. Várias histórias da Revolução, o próprio Trotsky narra isso daí, que contam o seguinte, cenas como essa, por exemplo. Uma minoria de operários sabia ler. A minoria. Né? E não era raro que eles reunissem em torno de si vários operários de uma fábrica, de um bairro, para ler os artigos do jornal. Aqueles que sabiam ler, liam em voz alta, aqueles que não sabiam ler, aprendiam um pouco de política, e assim a Revolução se construiu tijolo por tijolo. Se a classe operária não tem ainda os meios disponíveis para fazer a Revolução, não é porque ela seja incapaz de dominar os meios que aí estão e que são necessários para esse ofício, para a Revolução. Então, acho que dá-se um jeito. E a classe operária já encontrou esse jeito uma vez e hoje ela está em condições muito melhores de avançar por esse caminho. Perguntas? Discussões? Questões? Das inscrições aqui, eu já recebi a minha própria e a do companheiro Daniel. Se quiser fazer pergunta, fazer uma intervenção. A minha pergunta é o seguinte. Desde as manifestações de 2013, e alguns atos, inclusive, que foram chamados com relação ao golpe, a gente consegue observar que o Jornal Causa Operária é o único jornal que está regularmente inserido nisso daí, com militantes vendendo os jornais e tal, além do jornal com a própria panfleto e tudo mais, né? Aparentemente não, né? A gente já comprovou que existe toda uma excitação com relação às manifestações. Tá na rua, tacar pedra na polícia, virar lixeira, gritar, xingar, etc. e tal.
e intervenções raivosas no carro de som, mas com relação ao jornal, com relação a uma imprensa operária, o resto da esquerda, várias vezes a gente faz um balanço dizendo que não conseguia encontrar material, etc. e tal, né? A minha pergunta é mais nesse sentido, tipo, por que é que eles ficaram desse jeito, são desse jeito, por que que existe essa excitação toda com relação à manifestação, catos, corridas e assembleias, etc. e tal. E, ao mesmo tempo, se é isso mesmo, se vários deles se autoproclamam marxistas, e Lenin colocou no que fazer, como deve ser feito o trabalho, através do jornal, por que é também que eles finalmente esconderam esse livro e partiram por essa... Inclusive, nem só os anarquistas, que finalmente, até para a teoria deles, é um negócio mais consequente, mas vários partidos aí, a gente não consegue mais encontrar jornal, nem que a gente procure, na verdade, finalmente, né? Mas um comentário depois de mim é o Daniel. Se o Daniel quiser já vir fazer o comentário dele, a pergunta. Não, isso é muito... É muito claro. Eu até mencionei esse aspecto, vamos tentar tratar ele com um pouquinho maior de detalhe, um pouquinho mais de detalhe. Essa esquerda, ela está totalmente dominada por uma política, uma concepção política e ideológica pequeno-burguesa e acabadamente burguesa. Por que a gente fala nesses termos? Porque a ideia pequeno-burguesa, a mentalidade pequeno-burguesa, o programa político pequeno-burguês, ele não tem uma independência própria, ele não tem solidez suficiente para se sustentar como um agente político independente. Ela, por isso, por não ter essa força para se sustentar com suas próprias pernas, ela é levada, inevitavelmente, por uma das duas classes principais da sociedade, por um dos dois polos em conflito na sociedade, a classe operária ou a burguesia. Ou seja, se essa esquerda pequeno-burguesa, que a gente pode até aprofundar essa caracterização, se há uma esquerda pequeno-burguesa de tipo centrista, que oscila entre um discurso revolucionário e uma campanha eleitoral para eleger um deputado e tal, ou mesmo uma esquerda pequeno-burguesa abertamente oportunista, que já não faz mais discurso revolucionário, que o negócio é a eleição e a manutenção do regime com uma boquinha para eles, ela está atuando em função do conflito maior que existe entre a classe operária e a burguesia. Deixada por si só, a influência da pequena burguesia no movimento operário é para levar o movimento operário para a burguesia, para a política dos partidos burgueses e da burguesia de carne e osso. Então, é um complemento, é uma expressão clara disso daí, que essa esquerda pequeno-burguesa não tenha voo próprio, né? Eles têm essa política de adaptação ao regime burguês e nessa adaptação colocar a classe operária a reboque da burguesia. Então participar, o movimento, essa epidemia de lutismo, de discursos furiosos, etc. e tal, ela é traduzida como uma campanha eleitoral. Você faz o discurso no carro de som, você de vez em quando distribui um panfleto com o nome do seu partido, que é que você espera que as pessoas lembrem de você nas eleições, né? Ou seja, é uma política pequeno-burguesa, tal como a que Lenin combatia, mas que conduz, como a que Lenin combateu também, conduz ao fortalecimento da burguesia, conduz a colocar a classe operária a reboque da burguesia. Por isso que, em geral, essa epidemia de manifestações, não propriamente as manifestações, me expressar melhor, esse ardor com que eles participam das manifestações não é mais do que fogo de palha. Oba-oba, vamos lá para a manifestação, é lindo, é maravilhoso, o povo unido, etc, etc. Mas se você não luta para que a classe operária atue de maneira política, independente, em partido próprio, bom, você vai na manifestação, você grita contra a polícia, você taca fogo numa lata de lixo, mas a eleição, o poder do Estado, o controle que a burguesia exerce sobre a sociedade continua inabalado.
Então é um problema de compreensão, de concepção política. A esquerda pequeno-burguesa não encara que a necessidade para a emancipação da sociedade, da classe trabalhadora, dos explorados como um todo, é a necessidade de travar uma luta política pelo poder do Estado, que não é a mesma coisa que travar uma luta política para eleger alguém no Senado. Não é a mesma coisa que eleger um vereador, que eleger qualquer cargo que seja, né? Eu acho que talvez essa confusão seja mais expressiva aí, né? O pessoal acha que tem que eleger alguém e por isso você tem que aparecer bem na foto de tempos em tempos, né? Você fala não eleger ninguém, certo? Até aí tudo bem. Toda vez que eu, andando com o pessoal do sindicato, eu vou falar na minha região, conversando com os movimentos sociais, eles falam para mim, Daniel, vocês são um partido, né? Inclusive um partido de esquerda, que hoje, atualmente, é o único partido que é oposição, e vocês lutam pelo poder. Aí você está falando para mim, mas não é intenção, porque as eleições, como nós sempre falamos aqui, é uma eleição de carta marcada. Como é que nós então vamos tomar o poder, companheira? Se você fala que o sistema aqui embaixo não funciona, porque é burguesia, que é porque... Então, como que vamos fazer? Qual seria então que toda a teoria do Lenin era para tomar o poder? Nós temos noção disso. Lenin não brincou, ele inclusive planejou, colocou a sua proposta. Nós hoje aqui, qual seria primeiro a nossa proposta de, enfim, se o problema é lá em cima, na cadeia, qual seria a proposta então desse Partido Socialista nosso tomar o poder? Isso sim, porque é de cima para baixo, então não vai adiantar que nós vamos participar das eleições agora. E aí, vai ser difícil? A burguesia tem a imprensa deles? Nós vamos disputar, que seja o... Enfim. Mas enfim, então vamos falar de cima para baixo. Seria essa a pergunta. Eu estava meio sonolento devido ao ato lá em Campinas, que a gente estava participando. E, enfim, me desculpa se eu não entendi bem. O Karl Marx fala sobre a briga de classes, né? Aí você fala que é num ponto econômico. Não sei, eu não entendi assim. Mas não é uma briga de classe, por exemplo, que o Estado, ele oprime o trabalhador. O sistema em si, ele não é igual. Por exemplo, o empresário hoje tem mais regalia que o trabalhador, né, na prática. Eu queria que você falasse sobre essa luta de classe, se é econômica ou se é social. E também o terceiro ponto é sobre o sindicato, tudo, porque até achei interessante, você falou que o Partido Socialista, o Operário, ele não tem que participar de todas as manifestações, inclusive de sindicato, porque não é toda manifestação que, vamos estar lá com os trabalhadores, tudo. E assim, então, o sindicato faz as greves, fica 100 dias, até você tinha falado. Então, qual seria assim a procedência disso assim? Se não participa de todas as greves, se a política sindical, beleza, eles lutam, que nem lá em Paulínia agora, eles estão lutando por 10% de reajuste. Beleza, eles conseguem os 10%, ou 8% que seja, mas não vai mudar a vida deles. Você falou que tem que tomar o poder. Era isso aí. Bom, se a gente está de acordo, eu espero que a gente esteja de acordo nisso, de que eleger um vereador em qualquer cidade, não vamos falar de uma cidade minúscula no interior do país. Eleger um vereador em São Paulo, a capital mais importante do país, não é tomar o poder? Bom, então a gente precisaria deixar bem claro que quando a gente está falando em tomar o poder, nós estamos falando em uma revolução. Bom, então volta à pergunta que se coloca no meio da discussão aqui da imprensa operária. Nosso partido tem condições de dirigir uma revolução e tomar o poder do Estado burguês nacional brasileiro agora? Não, não está. Evidentemente não está. Isso é óbvio. Isso muda a nossa disposição de lutar pelo poder? Não. Nós estamos, por esse motivo, pela insuficiência das nossas forças para tomar o poder do Estado, nós estamos lutando para construir um partido que seja capaz de fazer isso daí, em primeiro lugar.
Essa é a tarefa central, é por isso que o Jornal Causa Operária existe há 37 anos. É preciso organizar esse partido. Bom, vejam bem, companheiros, 37 anos. É mais tempo do que eu mesmo tenho de vida. Uma vida inteira. Será que essa luta não está meio errada? Não é o caso da gente desistir, ir para casa, arrumar uma profissão liberal aí, fingir que eu estou virando rico quando eu estou ganhando um saláriozinho? Não sei. Bom, não. O problema que está colocado é o problema que não é o problema do PCO e do Jornal Causa Operária. O problema que está colocado é o problema do desenvolvimento da classe operária brasileira como um todo. Não é só que o Partido da Causa Operária não está hoje pronto para tomar o poder político. A classe operária brasileira, nesse momento, não está consciente, não está organizada e não está pronta para tomar o poder político. Não podemos tomar o poder como um partido isolado da classe operária. Finalmente, estamos falando de uma revolução. Nós queremos que o conjunto das amplas massas trabalhadoras do nosso país se levante e destrua o Estado capitalista, esse órgão de dominação da burguesia sobre os explorados. Precisamos então trabalhar, mãos à obra, é o que está colocado. Precisamos fazer com que o nosso jornal, que hoje vende aí 3.500 exemplares numa manifestação, em uma semana, precisamos fazer com que o nosso jornal chegue às dezenas de milhares, às centenas de milhares. Precisamos fazer com que as fileiras do nosso partido, hoje reduzidas, se expandam, cresçam, se desenvolvam, que novos companheiros se somem a essa luta, que a gente alcance um novo estágio de desenvolvimento da luta do nosso partido. Isso não se dá no vazio, isso também não é produto da vontade de um ou dois loucos que se reúnem numa sala e chegam à conclusão de que temos que construir um partido de massas e essa é a solução e acabou. Esse é um processo social, político, um processo que tem que acompanhar o desenvolvimento da classe operária. Eu não falei por acaso de que o nosso jornal adotou uma nova forma e está buscando um meio para aumentar a sua difusão nesse momento em que estourou aí a luta contra o golpe, com grandes manifestações de rua e tudo mais. Não é por acaso. Também não foi por acaso que o Pravda do Lenin, dos bolcheviques, começou a ser publicado quando, em 1912, havia todo um desenvolvimento, uma onda de greves e de greves políticas da classe operária, com reivindicações políticas, que deram a base para esse desenvolvimento. Nós consideramos que o nosso desenvolvimento não se dá no vazio e não é um desenvolvimento determinado pela nossa vontade, pelos nossos planos particulares, privados, de partido. É um desenvolvimento que procura acompanhar o desenvolvimento da classe operária do nosso país. O crescimento do nosso partido vai se dar pelo crescimento, pelo fortalecimento da consciência política dos trabalhadores que venham se juntar a nós, que venham se organizar nesse partido, que enxerguem que o problema central não é escolher o próximo candidato a qualquer cargo público que seja. O problema central é construir um partido operário, de classe, revolucionário, com um programa socialista. Bom, sobre o problema dos sindicatos. Evidentemente não dá para participar de todos os sindicatos. Não dá para participar nem do que a gente poderia dizer que é a minoria dos sindicatos. É preciso participar do que for possível e do que for mais importante. Entre atuar, como nós atuamos com um papel de destaque, na greve dos professores estaduais, que é o maior sindicato do país, e apoiar uma greve de uma categoria municipal, de um estado, do ponto de vista econômico e político, menos importante do que São Paulo e tudo mais, bom, obviamente, nosso partido deu o exemplo e procura dar o exemplo nos principais momentos de luta e de desenvolvimento da classe operária, na medida das nossas possibilidades. Meio que não é nem preciso dizer, e acho que isso confunde muita gente, né? A esquerda acha que você desenvolver um partido operário é você ficar colocando imagens no Facebook e dizer a cada momento que aparece uma nova greve
eu apoio essa greve, eu apoio aquela greve, eu apoio a outra greve, eu apoio a greve de ontem, eu apoio a greve de hoje, eu apoio a greve de amanhã. Não precisa dizer isso daí, companheiro. Se você está dizendo que você quer a revolução socialista, eu acho que, no mínimo, apoiar uma grevezinha por salário é meio que tá... Vamos mudar de barato. Pô, greve é o direito elementar do trabalhador, é uma forma de luta histórica, reconhecida. Não precisamos nos perder aqui fazendo firula. O problema é, qual é a política para os trabalhadores nos sindicatos que vai permitir com que eles avancem? Nós consideramos que o problema nos sindicatos é que os trabalhadores precisam, em primeiro lugar, trabalhar para tomar conta dos seus próprios sindicatos, porque eles estão sequestrados há muito tempo por uma camada de elementos da pequena burguesia, de políticos profissionais da pequena burguesia, que controlam os sindicatos e impõem uma derrota após derrota e uma política de freio à luta dos trabalhadores. É um processo. Não quer dizer também que, para fazer a revolução, os trabalhadores precisem primeiro se livrar de todos os pelegos que existem nos seus sindicatos. Porque as coisas não se dão dessa maneira, né? Não é uma evolução linear, né? Não, tem que primeiro passar pela etapa de se livrar dos pelegos. Se livrou dos pelegos? Bom, agora não tem isso daí. O mundo é muito mais complicado do que isso. Bom, o companheiro Ahmed, depois o companheiro Ivelto e o companheiro Nivaldo. Boa tarde, Rafael. Boa tarde. Eu acho que você foi bastante enfático em todos os sentidos, né? Mas o que eu tenho a perguntar, né, é de que modo você vê, nos tempos de hoje, que o jornal da classe operária poderia dissolver o poder manipulador sobre a grande mídia burguesa e sobre a censura nefasta mirada sobre a esquerda socialista. Eu acho que você já respondeu em alguns termos, mas eu gostaria que você efetivasse mais esse sentido. Bom, eu falei na palestra, nosso objetivo é construir uma imprensa que realmente faça frente à imprensa capitalista. Mas como é que a gente vai fazer isso daí? É preciso pensar mais profundamente sobre o problema. Nós não temos o mesmo capital que a Rede Globo. Nós, na verdade, não temos o mesmo capital do que nem mesmo uma pequena empresa familiar. Nós não temos os meios, não temos as máquinas, não temos o papel, não temos as antenas de televisão, rádio, etc, etc. Como fazer frente a esse monstro, etc? Bom, o problema que está colocado aí é justamente o problema da política. Porque, para fazer frente ao monopólio da imprensa, você precisa denunciar esse monopólio, você precisa defender o interesse da classe operária com o maior ardor para justamente você criar as condições do alto das suas poucas forças para que você comece a acumular mais recursos, mais forças, mais pessoas, mais dinheiro, mais papel, enfim, os meios concretos, reais, para que a sua imprensa se desenvolva. Não vamos nos confundir. A gente acha que o que existe hoje é um monstro, né? A imprensa burguesa como um todo é um verdadeiro monstro. De fato, é um verdadeiro monstro. Agora, na Rússia revolucionária, de 1910 e tudo mais, a imprensa revolucionária estava proibida. Ela passou a maior parte do tempo na clandestinidade. O partido bolchevique foi organizado debaixo de uma ditadura. Muito pior do que ter a Rede Globo e o William Bonner falando toda noite na TV. O nego foi morto, foi exilado, sofreu aí duras penas de prisão, trabalhos forçados e tudo mais. Bom, eles encontraram um meio, né? O meio foi justamente atingir a classe operária no centro, ou seja, dirigir-se aos trabalhadores e, a partir daí, né, criar as condições para que você dê um passo maior e vá além. A história da imprensa na Rússia é interessante por esse motivo também. O primeiro jornal revolucionário
social-democratas russos, a Causa Operária, que nem chegou a ser impresso, nem chegou a ver a luz do dia, ilustra bem essa enorme dificuldade de um grupo que foi preso antes mesmo de conseguir imprimir o seu primeiro jornal e 17, 18, 19 anos depois fez a revolução, a maior revolução que já viu, a primeira revolução proletária da história de maneira acabada. Bom, você poderia dizer, logo depois que eles foram presos, em 1896, 98, que estão fadados ao fracasso, tá vendo? Acabou. Eles tentaram, mas eram poucas pessoas, tinha 8 pessoas reunidas naquele congresso, sei lá, 6 foram presas, o jornal foi confiscado, eles perderam tudo, então estão derrotados, isso aí é impossível, é inviável. Tudo bem, 20 anos depois, mais ou menos, a revolução conquista o poder político. Porque não depende exclusivamente das forças daqueles que lutam de um lado ou de outro. Depende da relação entre essas forças, depende do desenvolvimento da luta política no país, no mundo, se a gente enxergar o problema mais amplamente, como um todo. Eu acho que, nesse sentido, as nossas dificuldades são muito menores do que as que os bolcheviques enfrentaram para fazer a revolução na Rússia. Aí, e não cabe aqui a gente entrar nesse tipo de problema, aí o problema que resta bom, concretamente então, quais são os detalhes, qual é o plano, o que a gente precisa fazer, quais são as orientações, que tipo de disciplina nós precisamos ter, como é que a gente deve trabalhar para fortalecer e aumentar o nosso jornal. Nossa atividade aqui é parte disso, é um esforço para fortalecer a imprensa revolucionária, a imprensa operária, comunista, e que é um avanço. 13 anos atrás, nós não tínhamos um jornal diário na internet. Hoje, milhares de pessoas nos leem e se informam e formam a sua opinião política a partir do que a gente fala. Nem 3 meses atrás, há 6 meses atrás, nós não tínhamos um jornal, que nós não conseguíamos vender um jornal a 3.500 exemplares num único dia. Hoje, 3 meses depois das manifestações de março e do início da nova campanha do jornal Causa Operária, nós provamos que é perfeitamente possível você vender 2, 3, 5 mil exemplares numa manifestação, com o partido que a gente tem hoje, com as condições que estão dadas hoje. Se a gente consegue vender 2.000 exemplares em um dia, em uma manifestação concentrada, bom, é uma questão de detalhe, de ajuste técnico, prático, e de uma decisão política coletiva de todo o partido, nós tomarmos as medidas para vender 2.000 num dia, 2.000 no outro, 2.000 no outro, 10.000 numa semana, né? E assim por diante. Eu acho que o problema se coloca nesses termos. Se a gente tem clareza sobre os objetivos, os problemas práticos que decorrem deles devem ser resolvidos na luta política dentro do partido para a construção do partido. Então, eu queria acho que, levantar esse debate sobre os meios de comunicação de hoje, né? Porque com a internet você chega no mundo inteiro, né? Por que a gente ainda continua insistindo no material impresso? Só para a gente alimentar, porque é uma coisa que muita gente questiona, né? Será que a esquerda, esses grupos pequenos, ou a esquerda pequeno-burguesa brasileira não partiu para esse lado com essa ideia de que, não, se você tem a internet hoje e outros meios digitais, por que a gente tem que continuar com o impresso? Se você, com os meios digitais, você pode alcançar muito mais gente. Poderia dar a resposta tautológica, porque sem um jornal impresso, você não conseguiria ir numa manifestação contra o golpe, como as várias que aconteceram, e vender 3.000 exemplares do jornal. Sem o jornal impresso, sem ter um jornal para vender, como é que você vai se relacionar com 3.000 das 30, 60, 100 mil pessoas que saíram às ruas? Também pelo seguinte, o jornal, muita gente ignora isso, e a própria burguesia faz uma campanha incessante. O jornal morreu. Né? Eles já mataram todos os meios de comunicação e, ao mesmo tempo, você tem todos eles, inclusive a fita cassete e o disco vinil, vivos e funcionando de alguma maneira em algum nível. Tudo bem, não é todo mundo que vai lá comprar uma fita cassete para ouvir música, certo?
mas tem lá sua base de adoradores. O problema é assim, eles não morreram, esses meios todos não foram suprimidos. Falaram que o rádio, a TV ia acabar com o rádio, ia acabar com o cinema, tá tudo aí. O jornal, do qual já anunciaram a morte várias vezes, ele tem uma importância, vamos colocar assim, por um fator social fundamental. Ele é um meio material que conecta as pessoas, que permite que duas pessoas sentem uma do lado da outra e discutam uma matéria, que permite que pessoas em diferentes locais leiam a mesma coisa e possam tirar conclusões, estabelecer uma discussão. Vamos ver também pelo oposto da coisa. A maioria dos partidos e dos adeptos da ideia de que o jornal impresso está ultrapassado também não tem um jornal na internet. Na verdade, eles são opostos à própria ideia de uma imprensa, de um meio de comunicação de massas. Alguns, pelos seus preconceitos anarquistas, acham que tem gente que acha, né, que você escrever um texto e imprimir esse texto aos milhares, às centenas de milhares, e fazer isso chegar a uma parcela expressiva da população é impor uma opinião, é impor uma verdade. Alguns filósofos franceses dizem que é impor o discurso, e que esse discurso imposto seria um mal, seria pior que uma ditadura. O problema aí são as ideias, né? Se você acha que a imprensa é um mal, pior que uma ditadura, porque é a ditadura das ideias, é a prisão das palavras, do sentido, do discurso, da narrativa, da verdade, blá blá blá. Bom, então você não está querendo fazer política, você está querendo salvar a sua alma do pecado capital da palavra. É uma coisa meio estranha, uma coisa meio quase religiosa, não sei. Eu acho que não corresponde a um partido operário ignorar a importância capital que tem a imprensa. Nós não podemos substituir a imprensa por nenhum outro meio de agitação, de difusão das ideias, de organização do partido, né? Por exemplo, uma ilustração sobre isso. Nós editamos o nosso jornal diário na internet há 13 anos. E desde 2007, portanto há quase 10 anos, nós editamos o jornal impresso semanalmente, toda semana, regularmente. Então, você poderia dizer, olha, ter organizado num primeiro momento a redação do jornal na internet criou melhores condições para editar um jornal impresso. Ao contrário do que se poderia pensar, ao contrário do que você poderia até mesmo recomendar, o nosso partido deu um passo mais ou menos como esse. Bom, não quer dizer que a gente abandonou o jornal impresso pela internet e nós também não abandonamos a internet pelo jornal impresso. Agora, não seria possível, voltando ao começo, fazer a diferença vendendo milhares de exemplares de um jornal numa manifestação se você só tivesse um jornal na internet e resolvesse, naquele momento mágico da manifestação, 12 horas antes da manifestação, imprimir um panfleto, chamar ele de jornal e levar ele para a rua e botar as pessoas para vender 3.000 exemplares daquilo. Não seria possível. Da mesma maneira que não é possível você construir um partido e tomar o poder se esse partido não estiver constantemente em atividade, constantemente mobilizado, constantemente trabalhando. O problema para construir o partido, seja para intervir no movimento político que está acontecendo, como para levar esse movimento e a classe operária à luta pelo poder político, o problema é a construção do partido, o problema são os meios para isso. E o jornal é o meio, o jornal é o caminho para fazer isso daí. Para ter um partido, para fazer a revolução, é preciso ter um jornal. Para ter um partido que intervenha numa manifestação vendendo milhares de jornal,
Bom, obviamente é preciso ter o seu jornal, senão você é só mais uma voz solta, né, sem a mesma influência política, sem o poder de influir nos acontecimentos. Então, se contou bastante a história dos partidos, bolchevique. O Daniel colocou aqui a questão de... Tá bom, PCO, nosso partido, não tem condições de eleger, e por que a gente participa das eleições, afinal de contas? Né? Se o controle está todo do lado de lá, e nossa participação é simbólica e até conectando, né, até dando legitimidade a esse processo que nós não temos chance eleitoral nenhuma. E uma outra questão que eu queria ouvir antes. Tu falou que os jornais estavam proibidos, né? O Partido Bolchevique participava das eleições, ele elegia gente. Quanto dos deputados ele elegeu? Isso em 1912, e por ocasião da Revolução. Só para a gente traçar um paralelo com o que acontecia lá e acontece hoje. Naturalmente eles participavam das eleições, assim como nós participamos. Mas com o mesmo objetivo e a mesma clareza de propósito. Eles não consideravam, ainda mais, né, só um parênteses, eles participavam das eleições num governo em que o parlamento, a Duma, não tinha poderes de Estado efetivamente, era uma espécie de conselho do Estado. O Estado era uma monarquia, certo? O governo, a ditadura do czar. Bom, mesmo nessas condições, com um parlamento de fachada, vamos dizer assim, meramente demonstrativo, ou com limitadíssimos poderes de conselheiro do governo, da ditadura do czar, os bolcheviques falaram, é preciso participar dessas eleições. Por quê? Bom, porque até aquele momento, final do século XIX e o começo do século XX, não tinha havido eleições. É uma ditadura, uma monarquia hereditária. Bom, se você está interessado na revolução, você tem que ter consciente de que não é só a classe operária que participa dessa revolução. E ela não vai fazer esse movimento revolucionário sozinha. Ela é parte de um movimento onde várias classes estão atuando. Ainda mais na história da Rússia, em que você tinha todo um movimento liberal burguês que queria uma constituição. Não queria se livrar do rei, do czar, mas queria uma constituição. Bom, então, nessas circunstâncias, muito piores do que a nossa, talvez não tão piores, mas piores, eles participaram das eleições porque eles viam que a possibilidade de eleger deputados operários não era uma possibilidade para modificar o conjunto do regime político, o caráter do Estado czarista. Era uma possibilidade que havia para organizar a classe operária em torno da política revolucionária. Era usar as eleições, as próprias eleições em primeiro lugar, e o parlamento, uma vez que eles tenham conseguido eleger deputados, como uma plataforma de denúncia do regime político, do caráter autoritário do Estado e da necessidade de organização independente da classe operária. Bom, a gente teria que acrescentar isso daí também. Sobre isso, nós somos discípulos de Lenin e dos bolcheviques. Achamos que é preciso participar das eleições, em primeiro lugar, para denunciar o caráter de classe dessas eleições e do próprio Estado burguês e organizar a classe operária contra isso daí. Agora, temos que acrescentar a isso daí o seguinte, que desde o final do século XIX, início do século XX, até agora, as coisas só pioraram. Você tem aí o advento do imperialismo, o controle do imperialismo mundial, dos Estados Unidos em primeiro lugar, sobre os governos e os regimes políticos dos países atrasados e de tipo colonial, semicolonial, incluídos aí o Brasil.
Então, o Estado burguês e a possibilidade da classe operária dentro do parlamento, dentro do Congresso, ou dentro de uma Câmara de Vereadores, ou mesmo numa prefeitura, ou quem sabe até num governo do Estado. A possibilidade da classe operária intervir e influir e modificar o Estado, ou a legislação, a seu favor, ela é ainda mais difícil e remota do que era há 100 e tantos anos atrás. Então nós não temos nenhuma ilusão de que eleger um representante significa que a classe operária vai ter um dedinho no poder do Estado, um pouquinho de controle sobre o poder do Estado. Não vai acontecer. O que vai acontecer, naturalmente, como já aconteceu, é que você vai ter apenas limitadas condições de falar para o público numa circunstância melhor, de um ponto de vista privilegiado. Levando em consideração ainda que os bolcheviques atuaram sob uma ditadura, em que nem mesmo os jornais eram proibidos, né? Você ter um representante eleito com imunidade parlamentar, que podia fazer discursos e ver os seus discursos impressos nos jornais oficiais, né? E não tirar proveito disso daí, seria uma coisa assim desesperadoramente infantil e imatura da parte daqueles que estavam construindo um partido operário. Você tinha que aproveitar todas as oportunidades, e essa era uma ótima oportunidade, inclusive para o trabalho clandestino do partido, porque com imunidade diplomática, parlamentar, os deputados bolcheviques poderiam, né, fazer o que vários e vários militantes bolcheviques fizeram na clandestinidade, que era levar os jornais ilegais do exterior para dentro do país, materiais, etc, etc, etc. Todo tipo de trabalho que era proibido sob uma ditadura. Nós não vemos muito outro propósito nas eleições. E não por acaso, mas justamente por esse motivo, nós participamos da eleição para denunciar, em primeiro lugar, a própria eleição, seu caráter antidemocrático, e chamar a população a construir um partido operário que permita que ela efetivamente modifique o regime político por meios próprios da classe operária, por meios revolucionários. Bom, o próximo inscrito aqui é o Edson, e com ele eu vou... Quem quiser se inscrever, é o momento que eu vou encerrar as inscrições. Pegar um pouco o gancho do... Cadê o Edel? Saiu? Não, aqui é o seguinte, quando eu comecei a militar, a esquerda pequena burguesa, ela pregava esse negócio de que a Rússia era uma coisa, né? E agora era outra, porque na Rússia tudo bem, tinha o jornal, mas não tinha televisão, não era nem computador, nem internet, não tinha nem televisão. Então você tinha que ter alguma coisa impresso. E aí, portanto, se não tinha televisão, os trabalhadores não ficavam dentro de casa. Eles iam para a praça, e tinha toda aquela conversa fiada para você não valorizar o jornal. É isso dentro do PT, né? E aí dá para perceber claramente que, de um lado, isso daí é a mentalidade da pequena burguesia. Mas do lado da burguesia, a burguesia não pensa assim. Tanto é que você não vê que a Folha e o Estadão estão diminuindo o potencial que eles têm de intervir na situação política. Como também em Brasília, o Correio Brasiliense, no Rio Grande do Sul, o Zero Hora, e assim vai. Todo estado você vai ter um grande jornal que é orientador da burguesia no cenário nacional. E a campanha da pequena burguesia, isso daí você vê em todos os segmentos, né? Você vê no movimento sindical, no movimento estudantil, eles cada vez mais estão sepultando a imprensa. Você vê hoje no movimento sindical, não é que eles não têm jornal, não tem nem boletim, né? Não tem panfleto. A maioria dos sindicatos tem aquele, não é nem o diário, é o anuário.
É uma vez por ano. Trianual, né? Trianual. Só na campanha eleitoral. É, Sai só na campanha eleitoral. Com o retrato do pessoal. E aí você percebe que é um problema de mentalidade de classe. Tanto é que também, por exemplo, em todos os momentos de golpe de Estado e de intervenção militar, etc. e tal, uma das coisas que a burguesia se preocupa é acabar com gráficas, colocar em legalidade os jornais. Por quê? Se não tem tanta importância, por que a burguesia dá tanto valor em ir lá e colocar em clandestinidade? Recentemente a gente foi visitar o pessoal no Congresso Nacional, lá para fazer a discussão sobre o golpe, e lá agora você não pode mais entrar com o jornal da causa operária. Você chega assim lá no detector de metal, o cara quer abrir a sua bolsa, se ele vê um jornal causa operária assim, ele fala, não, isso aí você não pode entrar não, você tem que deixar aqui no balcão. Mas como? Vou levar para o deputado, ler e tal. Não pode, só pode entrar só com coisas pessoais, não pode sair, é agitação. Tem uma orientação dentro do Congresso Nacional para você não... Então, quer dizer, é uma preocupação da classe dominante da burguesia. Do outro lado, a pequena burguesia está nesse negócio que não é empreendimento de nada, não é o que a gente fala do anarquismo, caixote de bacalhau, do discurso, etc. e tal. E do outro lado, você vê que uma maneira para você controlar não, mas para você orientar o movimento operário, sem uma imprensa, você não tem a menor possibilidade. Mesmo a gente, por exemplo, nós temos uma tiragem ainda pequena para a situação política, mas claramente a gente percebe a influência que ela está causando no momento atual. Então, a minha pergunta vai mais no sentido do problema de classe, entendeu? Que é, por exemplo, eu vejo a dificuldade porque é a mentalidade pequena burguesa que você falou, né, do anarquismo. Você pega a história do Brasil. O Brasil, o movimento sindical, ele é de origem anarco-sindicalista. A própria criação dos organismos de movimentos sociais, todos eles, você vai, por exemplo, agora que a gente está participando com mais frequência nessas frentes populares aí da luta contra o golpe, você pega assim a composição da frente, você vê que é tipicamente pequeno burguesa. Você não vê nada assim que aparente, mesmo, vamos supor, você pega lá uma organização de moradia, não é uma organização de caráter operário. O movimento sem terra nem fala porque é camponês. Os sindicatos estão controlados, que nem você falou, por políticos profissionais, de pequenos burgueses, com uma política oportunista, etc. E etc. Então você não vê nem nada na esquerda que tem essa caracterização operária. A pergunta é nesse sentido, a gente meio que caracterizar que o problema da imprensa tem a ver justamente com esse caráter de classe, porque a pequena burguesia não tem essa envergadura para entender o problema. Já a burguesia entende perfeitamente, só que na questão do movimento operário, a gente vê a dificuldade de se organizar até pelas condições econômicas, pelo processo histórico, por todas essas questões, né? Por isso que eu acho que tem essa dificuldade. E só dar um relato aqui também, só para terminar, que hoje a gente participou de um ato em Campinas, contra o golpe. Tinha lá 200 pessoas, e a gente, meio assim, mal organizado, vendemos 90 jornais, 45% do ato comprou nosso jornal. Comprou por quê? Porque o pessoal gosta da gente, são super simpáticos. Tanto é que a gente foi esticar uma bandeira lá, uma moça lá falou, não põe a bandeira aqui não, blá, blá, blá. Não tem aquele sentimento assim de amor. Mas o que é essa venda? Porque a maioria das vendas nossas foi tudo assim, o pessoal vinha procurar a gente para comprar o jornal. Então o que eu acho que tem a ver com isso daí, que o pessoal, a pequena burguesia, e lá, por exemplo, tinha o PT,
Tinha o PCdoB, que são grandes partidos comparados aos nós, grandes em termos de quantidade, claro, de pessoas, de intervenção no Estado, de parlamentares, de não sei o quê, mas não tinha nenhuma publicação. A única publicação que tinha lá era do Partido da Causa Operária, o jornal Causa Operária. Então, só para dar esse relato, para mostrar a inferioridade nesse quesito dos grupos pequenos burgueses, né? Coxinha. Eu queria só que você fizesse uma análise, né? Porque uma das coisas que eu percebo muito, sobretudo com militância no Facebook, o pessoal cria aquelas páginas, né, para algum ato ou por causa de alguma campanha. A página tem 50 mil curtidas, aí depois a página morre, né? Então fica com um trabalho bem incipiente, né? Então, existe algum jornal de esquerda que ele seja um jornal efetivamente de massa sem uma organização partidária? Não. Não existe. Primeiro que não existe algo que a gente possa chamar verdadeiramente de jornal na esquerda. Não tem. Não tem. Eles mesmos chamam seus próprios panfletos de jornal. Há ainda outros mais exaltados que se chamam jornal, mas não têm um jornal e nem pretendem fundar ou imprimir qualquer coisa num futuro imediato. Nem a médio e longo prazo também, se a gente for parar para pensar, não está nos planos. Então, para ter um grande jornal de esquerda, primeiro precisaria existir esse grande jornal da esquerda, para daí a gente ver se ele é partidário ou apartidário. Agora, tem a ver com a colocação do Edson também, com a qual eu estou de acordo. Não existe jornal apartidário. É um contrassenso. O jornal, por ser político, estamos falando de jornais políticos, não vamos pegar o caderno de esportes, a página o jornal que só serve para vender carro, o jornal que só vende de rolo, de venda de usado, o jornal de emprego. Tem muita coisa que se chama jornal, mas é só porque é impresso no papel jornal. Mas os jornais políticos, justamente pela sua natureza de serem órgãos da luta política, são partidários. A luta política é a luta de partidos. Como a gente colocou na palestra, a luta política de maneira mais acabada é a luta entre o partido da classe operária e o Estado burguês, que é a organização política da burguesia e que é o Estado porque é uma organização de tipo superior, porque é a burguesia que domina a sociedade em que a gente vive. Ela tem seus vários partidos, mas acima desses partidos está o Estado burguês. Então, né, só para notar, nossa luta não é contra qualquer partido burguês. Nosso problema é o problema da tomada do poder do Estado. Nesse sentido, o jornal, se ele não trata de política, primeiro não é jornal, mas se ele está tratando de política, ele está adotando uma posição nessa luta de partidos. Entre os diferentes partidos da burguesia, entre os diferentes pontos de vista de classe existentes na sociedade. Então você tem jornais que expressam determinados pontos de vista da burguesia, com maior ênfase, com maior determinação do que outros. Então você poderia dizer que o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo e o Globo e o Zero Hora e o Correio Brasiliense, à sua maneira, com deformações, eles são partidos políticos. E são, de fato. Né? Eles representam um programa político. Eles podem coincidir, concordar e até mesmo se fundir com os partidos formais que a burguesia tem? Podem, de fato. Você vê que o Estadão e o seu apoio repetidas vezes ao PSDB nas eleições não é por acaso. Agora, o problema que está colocado é o reconhecimento do caráter de classe da imprensa para essa esquerda, que curiosamente muitas vezes se diz marxista, mas que não entende nada de marxismo. Né? Ter um jornal é construir um partido. Para o nosso partido, é assim porque é necessário reunir os recursos
indispensáveis à revolução, à organização da luta pelo poder. E reunir esses recursos em tempos de paz, em tempos em que a luta pelo poder não está abertamente colocada, bom, então é preciso reunir esses recursos em algum lugar, em alguma atividade, em alguma coisa, né? O jornal é essa atividade, é esse meio, esse polo de agrupamento da classe operária, dos militantes, do partido. Bom, certamente o Facebook não tem a mesma solidez, né? Porque com a necessidade que ele tem de dar lucro para os seus donos, faz com que seja relativamente fácil para qualquer mortal criar uma página, conseguir curtidas, comprar a atenção de alguns clicadores anônimos aí, para parecer que você tem uma multidão em torno de você.